Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos analisar os preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, quarta-feira, 10 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos nesse gráfico aqui que os preços sofreram um leve recuo no final dessa terça-feira em relação ao patamar em que eles encerraram a segunda-feira. Ele está atendendo novamente para dentro da região que eles principalmente visitaram nesse intervalo aqui, no horizonte de 59 dias. E essa região, como nós já vimos apontando, ela funciona como um atrator. Então é natural que os preços oscilem em torno dela ou dentro dela e que eles só consigam abandonar essa região com o volume acima da média. O volume acima da média, nesse caso, ele vai ser exibido com a coloração nessa barra inferior, fora desse azul, e tendendo em especial para tons amarelados ou avermelhados. Isso indica um movimento com mais força, o que pode ser verificado aqui nas vezes em que isso ocorreu. Tá? Aqui tanto de queda quanto de alta. Então grandes movimentos, grandes rompimentos de padrão atual vão ser sim acompanhados de volume. E o que nós estamos vendo aqui é que no passado recente, tá? No passado próximo aqui, os preços têm se movimentado com volumes fracos, tá? Abaixo de um desvio padrão da média. Então isso não é uma força extraordinária e por conta disso nós não acreditamos no rompimento do padrão atual, que é movimento lateral predominante. Quais são os limites desse movimento? Bom, isso fica claro no gráfico do horizonte de 23 dias, onde nós vemos aqui ele oscilando então numa faixa um pouco acima da que a gente vinha apontando para o papel, para a moeda, que nós falávamos em torno de 6.500, agora essa faixa se deslocou um pouco mais para cima, ela está em torno de 6.570 a 6.620, essa é a faixa onde eles principalmente visitam nesse horizonte de 23 dias e essa é a faixa que está claramente aqui guiando os preços. Tá? Então nós temos aqui como limite os 6.720, que corresponde praticamente a esse topo aqui, coincidindo o topo da movimentação com o topo dessa faixa, e 6.550 praticamente, que corresponde a esse fundo aqui. Então os preços têm liberdade para oscilar dentro desse patamar, sem que isso implique tendência de alta ou tendência de baixa. Tá? Notem que não é uma faixa muito ampla, é uma faixa bastante estreita, nós estamos falando aí de $250 para um ativo de 6.700, né, em preço. Então nós estamos falando em torno aí de praticamente 4% de oscilação. Tá? Então não chega a ser movimentos demasiados e na nossa opinião isso não justifica nenhuma entrada, nenhuma movimentação dentro do diário. Apesar de ter ganhos possíveis, o risco que se incorre é grande. Quando é que nós vamos ter uma mudança nisso daí? Quando nós tivermos volumes expressivos, como a gente apontou no gráfico anterior, né? Aqui a gente vê volumes aqui mais de um desvio padrão acima da média, em torno aqui de 1.5, quase 1.6 desvios padrão acima da média. Aí tu está falando de probabilidade aí de 15%, 10% de ocorrência aí dentro de uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana do volume, né, ao longo da negociação, das negociações possíveis. Então nós vamos, quando esse tipo de movimentação acontecer, aí sim nós vamos ter um rompimento que dentro da escala diária ele pode se propagar para semanal, também com volume, e aí tu tem a confirmação disso na outra semana, e aí tu começa a ter uma mudança de tendência. A gente não precisa ter pressa para capturar essas movimentações e para participar delas. É mais barato deixar o mercado decidir a direção, o mercado confirmar a tendência e aí está ingressando. Tu vai ter ganhos menores, mas tu vai ter uma relação risco-retorno muito mais favorável. Tá? Essa não é uma dica de investimento, não é um conselho de investimento, mas é a nossa opinião sobre a melhor maneira de estar aproveitando oportunidades que esse tipo de ferramenta aponta para o trader. Então, para terminar a nossa análise, a gente analisa com o nosso algoritmo, que de uma maneira independente do anterior, que faz um enquadramento de preços em canais. Esse aqui faz a predição explícita dos preços. Nós vemos aqui uma expectativa que o dia termine em 6.618.
hoje às 23 horas e 59 minutos, porém ele admite um intervalo que vai de 6.580 até 6.650, ou seja, esse intervalo aqui está praticamente ele todo abaixo do patamar em que os preços encerraram o dia de ontem, terça-feira. Bom, o que isso quer dizer? Ele está apontando aqui uma leve tendência de baixo, que coincide com a nossa estimativa de que os preços vão voltar a mergulhar na região que eles principalmente visitaram, tanto no horizonte de 23 quanto de 59 dias. Porém, nada impede que eles subam e façam um teste, como a gente falou, no 6.750, para depois voltar a mergulhar aos 6.500, tá? Então, qualquer movimentação dentro de 6.500, 6.750 é admissível, porém, esse algoritmo aqui, em concordância com o gráfico anterior, está apontando um movimento de recuo, quanto aqui ele aponta até 6.618, já seria suficiente o reingresso na faixa mais visitada, que está coisa de $50, $30 abaixo do patamar que ele fechou no dia anterior, e ali permanecer por enquanto, tá? Mas se nós formos analisar aqui o comportamento que ele vem fazendo avanços e recuos subsequentes. Então ele poderia ao longo do dia de hoje montar mais uma perna aqui de alta, tá? Montar mais um segmento de alta aqui, apontando em direção ao limite superior, porém não é o que esse algoritmo aqui sugere, tá? Com um modelo que está com 0,5% de erro na previsão dentro desse horizonte aqui, que são os últimos 12 dias, né? E a taxa de erro em relação ao quanto que o papel se movimenta é 20%. Isso quer dizer que o preço da Bitcoin se movimentou 5 vezes mais do que a nossa margem de erro nesse período. Isso é um índice bastante bom de previsão. Nós vemos aqui que a correlação entre preço e volume segue baixo, e isso é dado por um fundo de coloração verde amarelado. Então nós estamos aqui abaixo de 25%. Isso quer dizer que menos de 25% da movimentação dos preços é explicado pelo volume. Então, dentro do diário, ele está seguindo uma perspectiva totalmente distinta da que ele está fazendo no semanal. Para quem acompanha as nossas análises no semanal, sabe que o fundo do gráfico é sempre vermelho, exatamente porque essa correlação está bem mais próxima do 1, ali em torno de 80%. Tá? Bom, então lembrando, a faixa que ele pode excursionar vai de 6.500 a 6.750. Nós vemos aqui um viés de baixa para o dia de hoje, porém dentro da semana ele continua com uma movimentação lateral também com viés de leve baixa. Muito obrigado, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Continue acompanhando nossos vídeos, assine nosso canal no YouTube e nosso canal no Telegram, Hello Wild Horses. Muito obrigado, até uma próxima.